Ei. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Mais um momento especial, né? Mais um dia de presente. Muito obrigado pelos irmãos aqui com a gente. Tem uma galera que estava aí quinta, né? Sexta, ontem, e está com a gente agora. Obrigado mesmo. Muito agradecido. Tem até um pessoal que estava aí ontem, né? E eu pensei comigo assim, não vai estar lá amanhã cedo, não. E cansadaço. Mas Deus abençoe cada um. Obrigado aos irmãos também que sempre estão conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma grande honra. Para mim é uma grande honra, né? Começar o trimestre. Eu fiquei muito feliz, né? O pastor Miro falou com a gente daquele modelo. É você. Aí eu peguei e falei, hã? E aí eu fiquei muito feliz de poder começar o trimestre. Deus abençoe aí o pastor Miro, o pastor Juvenil, que nos dá a oportunidade. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações, né, para que nós possamos aprender mais, um pouco mais aí nessa manhã. Primeiramente, né, igreja, eu quero começar aqui fazendo menção do nosso título, né, Vale e Deserto, lugares de propósitos, desafios e vitórias. Eu quero dar uma ênfase especial aqui no primeiro momento, nesses dois conceitos, né, de vale e deserto. Veja bem, vale é um lugar montanhoso dos dois lados, né? Então, a gente imagina que praticamente impossível de ir para um lado ou para o outro. Então, você só tem dois sentidos, né? Ou ir para frente ou voltar. O vale. Aí eu penso assim, se você está no vale, eu imagino que você pode até estar... Vamos supor que nós estejamos fugindo de alguma coisa no vale. Fugindo do inimigo, por exemplo. Então, no vale, você tem dois sentidos, ou posso ir para frente ou para trás. Regiões montanhosas, praticamente sem condição de ir para a esquerda ou para a direita, praticamente, e a gente só tem possibilidade de ir para frente ou para trás. Mas isso suponha que eu estou fugindo do inimigo, então eu só posso ir para frente. Aí, a ilustração, né? Então, não tem nem jeito de passar para um lado ou para o outro. E já o deserto, eu penso assim. Imagina o deserto. O deserto, nós temos uma infinidade de sentidos que eu posso seguir. Só que no deserto, né, pastor Toninho, eu tenho uma infinidade de possibilidades. Qualquer sentido eu posso seguir. Só que eu não tenho nenhuma perspectiva. No deserto, né, eu posso ir para cá, para lá, para cá, para lá, mas eu não tenho nenhuma perspectiva, que eu vejo o quê? Eu imagino a cena, né? Eu vejo areia, eu vejo calor, eu vejo imensidão, então eu não tenho nenhuma perspectiva no deserto. Parece que na minha interpretação assim, inicial, eu penso assim, que o deserto parece que é um lugar mais desafiador do que o vale. Só que ambos são desafios para nós cristãos. O deserto tem uma infinidade de possibilidades, mas sem nenhuma perspectiva. Pelo menos o vale eu só tenho que ir para lá ou voltar. Agora o deserto, aí é isso aí. O problema é que a gente imagina, né, pastor Gessi, que nós temos uma infinidade de possibilidades sem nenhuma perspectiva. Você pode ir lá, andar, esgotar suas forças e não deu em nada.
O textuário diz assim, né, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Ou seja, o Senhor estará conosco no vale ou no deserto. Independente do desafio, né, independente da provação, independente do momento ali, o Senhor estará conosco. Então, alguns de nós aqui na igreja, por acaso, não saberíamos que Deus... nós temos dúvida a respeito disso? Não, nós não temos dúvida a respeito disso. Ou temos? Alguém tem dúvida a respeito de que o Senhor está conosco no vale? Não tenha dúvida. Independente do desafio, da dificuldade, o Senhor está conosco no vale. É isso mesmo. Eu quero ler aqui Ezequiel 37, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa visão, né, essa visão que o profeta Ezequiel teve, que o Senhor levou ele a enxergar, ele saiu de si, em espírito ele viu isso aqui, é uma ilustração tremenda do poder de Deus, da restauração de Deus, independente do seu povo, independente da situação que nós estamos vivendo. Por isso, né, que o Senhor deu aqui essa direção para o bispo Samuel Ferreira, que realmente é um momento de nós nos fortalecermos, independente da dificuldade, do vale do deserto, o Senhor deu essa visão para o profeta Ezequiel, que ele pode restaurar a nação. Então, isso sim é um incentivo para nós, né? É um refrigério, é um descanso, esperar no Senhor, que de fato, independente do que estamos vivendo, o Senhor pode sim nos dar a vitória. E a lição discorre sobre isso, e nós estamos vendo aí muitos irmãos, e a gente tem orado muito, e tem pedido a Deus, e confiado no Senhor, e às vezes a gente quer uma coisa, mas às vezes não acontece igual a gente quer, porque a vontade de Deus é que prevalece, mas a gente tem orado muito, e visto Deus restaurar alguma saúde, alguns irmãos, outros infelizmente não, mas a gente tem que esperar no Senhor, e descansar mesmo, e saber, e ter consciência de que a vontade dEle é a melhor. É boa, perfeita
e agradável. Muitas vezes, né, a gente fica assim, claro que fica. Nós queremos uma coisa, mas não acontece igual nós queremos. Mas e aí? Nós estamos maduros o suficiente para poder entender, mesmo que não entenda, mas para poder aceitar a vontade de Deus? É isso mesmo. Que o Espírito Santo intercede por nós, né? Então, Ana, teve um momento de Ana, eu imagino a angústia de Ana orando para ter um filho. E chegou um momento que Ana, ela resmungava ali, na porta do templo. Imagina uma pessoa prostrada ali, e hoje eu falaria assim, né? Hoje eu passaria e falaria assim, como que é, mais um pedinte. Ixi, a pessoa está ali drogada, está bêbada, o ditado do povo está lá noiado, na porta da igreja querendo alguma coisa. Imagina a Ana lá, gemendo, murmurando lá, só entre ela e Deus, o coração apertado, né? Tem hora que a gente não tem nem força para orar mais, nem palavras. Mas Deus, está vendo aqui dentro. Nem eu conheço o meu coração direito, quanto Deus conhece o meu coração. Mais uma vez, eu me sinto muito honrado, viu, agradecido de poder conduzir essa lição hoje. Eu até ia chamar o meu parceiro ali, o pastor Zé Machado, para poder compartilhar a lição comigo, mas não lembrei. Que eu falei que a próxima ele ia me ajudar. Aí eu ia, e não lembrei. Depois eu lembrei que ele estava na escala, eu fiquei mais tranquilo, né? Que ele estava na escala, eu falei, opa, ainda bem que ele não vai falar comigo, que eu esqueci de pedir, mas ele está na escala. Igreja, os propósitos da aprovação. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível espiritualmente falando ao propósito de Deus. Sensível espiritualmente falando ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Nós somos provados para sermos aprovados. O professor da faculdade, o professor do colégio, o professor prova, e alguns deles, no coração dele, ele quer reprovar. Coração ruim, professor mau. Eu falo isso que eu já fui assim. O professor quer reprovar, mas Deus não. Deus quer provar para aprovar, para poder aperfeiçoar o meu caráter. Deus quer provar é por isso. Deus quer provar é por isso. Tópico 1, né? Os propósitos da aprovação. Está claro, igreja, que Deus realmente quer provar para aprovar? Se alguém não tem certeza disso, fique certo disso. Tenha certeza que Deus nos prova para aprovar. É claro que se perguntar para mim se eu quero passar pela prova, eu vou falar que não. Mas eu não sei o propósito de Deus. É isso mesmo. Somos obrigados. Deus tem isso aí para nós. Um lugar de provação, que é o deserto ou o vale, né, igreja? Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldades, entre outros. O profeta Ezequiel, né, foi deportado. Olha só, aqui fala no primeiro tópico, 1:1, que o profeta Ezequiel estava passando por um momento difícil. Um momento difícil. Ele foi deportado para a Babilônia, está lá em 2 Reis 24, 10-16. Sofreu perda trágica de sua esposa e não pôde vivenciar o luto. Com isso, o profeta perdeu seus bens mais valiosos, foi desterrado, ficou viúvo, viu sua nação deteriorando até o desmoronamento final de última deportação, com a última deportação, podendo ser assim como a nação irmã, né, o Reino do Norte, completamente extinta. Nesse interim que o profeta teve uma experiência sobrenatural do vale de ossos secos. Então, que fique claro que foi uma visão, né? Não foi o acontecido, foi uma visão, e o profeta estava num momento crítico. E uma visão dessa fortalece, e Deus fala para ele que pode sim restaurar. Deus conhece a nossa estrutura e não nos provará além das nossas forças. Muitas vezes, né, naquele momento que eu penso que não dou conta mais, olha que Deus ainda vai apertar um pouquinho mais. Mas nós sabemos, está em 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor não nos prova além das nossas forças.
que toda a igreja esteja ciente disso também, que Deus não nos prova além das nossas forças. O vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, mas quebrantados, contritos, sensíveis à palavra. É no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Porque no vale eu estou o quê? Eu estou mais sensível. Todos nós que passamos por dificuldade, que passamos por crise na saúde da família, dificuldade no relacionamento, dificuldade financeira, todos nós, no momento dessa dificuldade, a gente fica mais sensível. Temos um limite. Nós ficamos mais sensíveis, né, Vicente? Nós ficamos mais sensíveis, nós queremos, sim, aproximar mais de Deus. Bem que a gente podia aproximar de Deus no momento alegre, também, né? Podia estar no momento bom, agradável, sem estar apertado financeiramente, sem estar ninguém doente na família, mas a gente, pelo menos no momento da dificuldade, a gente sim aproxima mais de Deus e fica mais sensível. Alguém chega, dá uma palavra, você percebe Deus falando na palavra, você ouve Deus falando naquele momento. Você fica mais sensível no momento da dificuldade. E fica. O suplemento diz assim, né? Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar. Se você pensa que a aprovação sua é no momento que Deus quer te reprovar, te deixar para baixo, não. Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. Deus nos prova para nos tornar aptos para as dificuldades da vida. Deus nos prova para nos levar mais adiante. Lê Tiago 5,11, por favor, igreja. Tiago 5,11. Deus nos prova para nos levar mais adiante. Tiago 5,11 fala assim, ó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ponto final. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Deus não quer aprovação nossa para nos deixar para baixo, para nos fortalecer. Esse é o propósito da aprovação. Isso, o pastor Toninho está falando aqui em Hebreus 12,6, que Deus corrige o que ama. E Jó, como o irmão Vicente falou, é um exemplo. Porque Deus corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. O filho que não é corrigido, não é amado. Talvez o pai ama, mas aquele amor genuíno. O amor corrige, o amor impõe limites. O amor não deixa correr frouxo. Não tem maturidade, a criança não tem maturidade, eu não tenho maturidade espiritual para poder correr frouxo. Então, o amor de Deus é para corrigir. É para corrigir. O vale e o deserto é um lugar de fé, o tópico 1,2. Ao levar o profeta Ezequiel para a visão do vale, Deus estava exercitando a fé do profeta. Ei, igreja, mas se Deus depositasse fé no nosso coração, só assim, só colocar essa pitada de fé no coração da gente seria bom, viu? Mas ele exercita a fé, porque se só depositar uma pitada de fé no meu coração, eu não amadureci para isso. Né? Então eu não consegui, eu não tenho nem condição de administrar, igual eu sempre falo, por que eu quero um carrão e aí Deus não me dá esse carrão quando eu sou adolescente? Porque eu não tenho condição de conduzir esse carrão, eu não vou conseguir manter, não vou ter responsabilidade para poder conduzir o carro, vou ficar aí desordenadamente, fazendo a bagunça. Então Deus não me dá só uma pitada de fé no coração. O que Deus faz? Ele exercita. Eu vou fortalecendo degrau por degrau, para a fé ficar cada vez mais fortalecida. O pastor Júnior fala para mim que para exercitar e fortalecer a fé, nós temos que alimentar da palavra. Então, a igreja, sim, o pastor José Iraci está reforçando que a fé é fortalecida, que a igreja, a liderança, os pastores, os nossos irmãos,
nos ajudam a fortalecer a fé. Um testemunho aqui na frente fortalece a nossa fé. Então, a leitura da palavra, acompanhar aqui, congregar, compartilhar dificuldades, fortalece a nossa fé. Fortalece. Mesmo que o vale de ossos secos não fosse algo literal, nós sabemos que no vale foi uma visão que Deus levou o profeta a enxergar. Mas sim uma visão sobrenatural, ele expressava a trágica situação espiritual do povo. E nós sabemos que não é diferente, nós estamos numa situação espiritual complicada, e depende de mim, depende de nós, para poder melhorar isso aí, mudar esse quadro, nos esforçarmos para isso. No entanto, Deus faz o impossível e mostra o seu poder para mudar a triste realidade, e assim reavivar a esperança da nação. Portanto, ter fé deve resultar em atitude de fé, pois a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Ter fé deve resultar em atitude de fé. Eu tenho fé, mas eu não ajo, eu não tomo atitude, então estou errado. Eu preciso de ter fé e ter atitude de fé, agir com fé. Fé e atitude. Fé e atitude. Tiago 2:26, deixa eu ver se eu... Na boca do profeta deve haver fé, ação poderosa do Espírito de Deus, fé na ação poderosa. O profeta, igreja, ele não pode profetizar com medo, ele não pode profetizar com dúvida, ele não pode profetizar sem fé, porque ele é simplesmente um porta-voz. Se ele é um porta-voz, não é ele que vai fazer, ele está só passando a mensagem. O profeta tem que ter a atitude de fé e tem que crer que não é ele que vai fazer. Não é ele que vai fazer. Tiago 2:26, lê para mim, por favor, esse versículo aí. Quem já encontrou? Encontrei aqui. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o profeta tem que ter a atitude de fé, tem que agir. O suplemento diz assim, desse tópico aí. Ele diz que, ao levar o profeta Ezequiel ao vale, o Senhor lhe mostrou que é possível transformar coisas que aparentemente não possuem a menor chance de recuperação. É isso aí. Como eu já refrisei essa parte aí, aos olhos humanos tem coisa que a gente não vê saída, mas Deus mostra através dessa visão aqui do profeta que pode sim restaurar. É verdade. E isso até aqui fala no comentarista que tem os falsos profetas, têm levado muitas pessoas à morte espiritual, principalmente porque a pessoa fica acreditando em coisas, não acredita no Criador, no dono das coisas, fica acreditando em coisas, então bota fé nas coisas e aí ele fica frustrado, decepcionado. 1 Pedro 1,7 diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro é provado, o ouro vai no fogo e ele fica belo, polido. E a fé é da mesma forma. A fé é da mesma forma. 1,3 fala sobre um lugar de transformação. Tópico 1,3. O vale é um lugar de encontro com Deus. Quando vivenciamos este encontro, então somos transformados. Se o vale é um lugar de transformação, o vale, o deserto, eu preciso estar ciente que o Senhor, nós, cada um que estiver debaixo da vontade de Deus, cada um que estiver no plano de Deus, quando Deus nos leva ao vale, ao deserto, é para nós nos aproximarmos dele, realmente viver uma experiência com ele e sermos transformados através dessa experiência. Tá? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto.
O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Por quê? Porque ali ele foi passar pela provação. Claro que cada um dentro da sua limitação, tá? Nós temos exemplos aqui também, outro que o comentarista fala aqui no nosso tópico 1:3, que também temos o outro exemplo de Jacó, que Jacó estava ali no vale de Jaboque, né, se eu não me engano, e ele foi provado, lutou, e ele queria a vitória dele. Ele foi transformado de Jacó, o usurpador, para Israel, né, pai de uma grande nação. Até o nome dele mudou, até o nome, por causa que Jacó passou e foi de fato transformado. Então, que nós possamos ser transformados no vale, né, ou no deserto, quando o Senhor nos conduzir até lá. O Senhor? Jacó lutou. Tópico 2, né, os desafios do vale e deserto. Desafio, né, igreja, como eu falei agora, se fosse para escolher, a gente ia pular fora. Eu queria só a bênção, não queria... Mas Jacó mostrou para a gente que tinha que lutar. Jacó lutou com Deus, e Deus transformou. O tópico 2 fala que os desafios do Vale do Deserto é um lugar de providência. Nós temos exemplo que o comentarista destaca aqui, que mesmo no vale, mesmo no deserto, Deus providencia. Nós temos testemunhos, né, de colegas, de irmãos, de conhecidos, que no momento aí, desse que nós estamos vivendo, que estava tudo fechando, tudo acabando, tudo minguando, e Deus estava prosperando. Nós não vamos dizer, por exemplo, no sentido da saúde material, que aí é só Deus mesmo, a gente não dá conta com as nossas próprias forças. Se a doença vem, só por Deus, só Deus. Mas nós temos relatos de pessoas que, dentro da sua capacidade, ele prosperou. Então, teve gente que, por exemplo, no ramo de confeccionar máscara, virou um mega empresário, no momento da dificuldade. Enquanto todo mundo, quase todo mundo, quebrando e passando por dificuldade, e ele crescendo. Então, no vale, também é lugar de providência. Deus também provê dentro do vale. No ramo de alimentação também foi muito próspero, né? Foi mesmo. É verdade, Hilton, é verdade, nesse ramo. O tópico 2:1. Deus lhe fez uma grande promessa. Isaac seguiu seus preceitos, prosperou, se tornou muito rico. Por ser um homem rico e que prosperava em uma terra de fome, foi invejado por todos. É preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar da providência de Deus. É porque Isaac, ele foi prosperando, e o povo perseguindo ele. O pessoal tampava poço, por quê? Porque ele estava tendo água lá no deserto. Depois tampava outro, depois tampava outro. E ele foi lá para... Ele teve que sair do lugar, tá? Eu vou ler a referência aqui. E lá onde ele foi, cavou e também achou água. No deserto. Gerar, isso mesmo. Eu quero ler aqui Gênesis 26, se alguém... Gênesis 26, 1 ao 6. Mesmo, né, Isaac sendo perseguido ali, precisou mudar. Ó, está aqui. Fala assim, ó. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele foi perseguido, prosperando.
Isso mesmo. É preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar da providência de Deus. Eu espero que todos estejam cientes que realmente os desafios e as dificuldades não são um empecilho para nós desfrutarmos das providências de Deus. Não são. Deus, sim, pode prover em qualquer circunstância. Estejamos cientes disso, que Deus não, os desafios, as dificuldades, o que for, não é um empecilho para Deus prover nas nossas vidas. Então, senhor? O problema é que a pessoa tem que perseverar. Está sendo perseguido, mas você está vivo, está com saúde, vai em frente. Não dá por vencido, não. Se você der por vencido, você é derrotado. É isso aí. Tem que permanecer firme. É isso mesmo, olha só. O pastor Júnior está reforçando que a gente não pode desistir. Desistiu, não perseverou, então entregou os pontos. O suplemento do 2.1 fala assim, né? O segredo não é o lugar, mas é quem está conosco. Eu estarei no vale, eu estarei no deserto, eu estarei diante da qualquer circunstância, mas o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, então por que eu devo entregar os pontos? A gente fica com medo? Fica, mas a gente não precisa desesperar. A nossa ansiedade, a nossa fragilidade, sim, mas a gente não precisa. Temos que perseverar, porque não importa o lugar, mas importa é quem está conosco. Nesse ponto de vista, esse lugar, esse deserto pode ser seio da família, pode ser trabalho, pode ser igreja, pode ser qualquer lugar. É um deserto. Pela dificuldade, a gente trazer isso para a luz do entendimento aqui. Não é necessariamente estar lá no deserto. Exato, Esse deserto da vida, as dificuldades, as intempéries, perseguições e outras coisas mais. Mas ninguém tem dúvida a respeito disso não, né, igreja? O pastor Walter está reforçando que o deserto não é estar lá literalmente. Nós estamos seguros disso, o pastor Walter está reforçando, nós estamos claros, está claro porque não são as dificuldades da vida. É um sentido figurado. Obrigado, pastor Walter, obrigado, pastor Toninho. O lugar de provisão, tópico 2.2. Agar era serva de Sara. Aí Sara combina com Abraão, concorda lá de Agar ter um filho com Abraão, porque Deus havia prometido esse filho. Aí, assim, a gente enxerga assim, quando o homem quer dar uma mãozinha para Deus, cara, aí vira um desastre. Quando o homem quer dar uma mãozinha para Deus, então Abraão e Sara combinaram que ia dar uma forcinha para Deus, porque Deus prometeu um filho, e a Sara não podia ter filho, Sara, esposa de Abraão, aí eles querem dar uma forcinha para Deus. Se a gente quiser dar uma forcinha para Deus, cara, aí pode dar trabalho, aí pode entrar numa encrenca. Não precisa dar uma forcinha para Deus. E aí Sara combina com Abraão, Agar tem um filho, Ismael. Ismael significa Deus ouve. E por ser descendente de Abraão, a bênção estava também sobre Ismael. Está dizendo assim, bem... Tá ligado? Dizendo assim, bem embaixo aqui, de início, o vale é um lugar assustador, porém o Senhor sempre revela e nos mostra algo superior, mais valioso e mais duradouro. Está em 1 Pedro 1,7. Isso, nós lemos isso aí. Obrigado, irmão Vicente. No entanto, no deserto, Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Ismael estava lá, imagina a mãe, igreja. Ismael já era um adolescente, segundo relatos aqui na história, Ismael já era um adolescente, e então, por volta de 17 anos. E a mãe vê o filho e pensar assim, não vai morrer, não tem água no deserto, vai morrer. Deixou o filho lá embaixo, lá longe, e afastou para poder não ver o filho morrer, para ficar longe dele. Uma dor, né? Muito forte. Ismael chora, Deus ouve e mostra para ela aonde tem a provisão. Água lá na frente. Por quê? Porque Deus ouve o choro de Ismael. Não era uma criancinha lá fazendo birra.
um rapaz já, e Deus ouve o choro de Ismael. A palavra de Deus, né, nos mostra aqui que ele realmente pode pode nos conduzir ao vale, nos conduzir ao deserto, mas ele nos dá a provisão. E como o Vicente leu ali, realmente a gente enxerga algo sobrenatural, mesmo na dificuldade. Tá? O que Deus abre os nossos olhos, né, para ver essa provisão. Gênesis 21, 15 até o 19. Gênesis 21, 15 ao 19. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Eu não vou lembrar dessa medida, não, um tiro de arco, tipo flecha, né? Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos, e viu ali um poço de águas, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Cara, não interessa a dificuldade, né, o local, o momento, ainda mais Ismael, que era descendente de Abraão, filho da promessa. Claro que o homem foi dar uma forcinha para Deus, deu um trabalhão para ele, mas continua debaixo da bênção e da promessa de Deus. Que nós estejamos cientes e convictos que nós estamos debaixo da promessa de Deus. Eu estou. Pastor Toninho pesquisou ali e disse que vai de 40 até 400 metros, um tiro de arco. Isso aqui, que eu não sabia a medida. O suplemento do 2.2 fala assim: nas horas de grandes aflições, é comum vermos apenas o problema. É verdade. É verdade, sim, né? Imagina, a gente perde até a força, você não vê os recursos, você não vê as possibilidades de Deus para nós. Você fica de olho só no problema, o foco é só o problema. E que nós possamos descansar no Senhor e entregar realmente as rédeas para Deus conduzir. Um lugar de passagem. Igreja, para nós, para quem estiver debaixo da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, o deserto e o vale é um lugar de passagem. Não é para sempre, é passagem. Então, para a gente que está passando por dificuldade nessa doença aí, que está afligindo e apertando os corações, deixando a gente triste, perdendo entes queridos, e mas está muito difícil. É um momento de passagem. Queríamos nós que nossos entes ficassem conosco. Nós queremos isso. Mas o vale, o deserto, é um lugar de passagem. Não é para sempre. Então, que nós, debaixo da vontade de Deus, que nós nos esforçamos para poder ficar no plano de Deus mesmo, porque é um lugar de passagem. O Salmo 84 nos ensina que aquele que busca forças em Deus e nele confia de todo o coração, ao passar pelo vale, faz dele uma fonte. Nós vimos aí Agar, nós vimos Isaac, então que o vale, o deserto, é um lugar de passagem e Deus vai prover. Eu preciso descansar, confiar e esperar no Senhor, perseverar, como disse o pastor Juvenil. Não adianta eu espernear e pular fora. Se eu não perseverar, eu vou perder a benção. Se não perseverar, eu vou perder a benção. O vale é um lugar de passagem, não de morte ou de estagnação. Ele está conosco, caminhando ao nosso lado e nos dando segurança. Nós estamos seguros, igreja, que realmente Deus está conosco? Deus está conosco, ao nosso lado, muitas vezes carregando, né, nos braços, gente aí querendo fazer com as nossas próprias forças, e Deus falando que, nos dando ciência, nos mostrando que Ele está conduzindo. Lê, por favor, Isaías 43, 2. Quem encontrar aí primeiro.
Isaías 43, 2. Quem encontrou pode ler, por favor. Isaías 43, 2. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha só, igreja, que palavra de fortalecimento para nós. Basta uma passagem na palavra de Deus, que nós que cremos aqui na palavra de Deus, divinamente inspirada mesmo, para nos confortar. Obrigado, pastor Toninho. Isaías 43, 2, o pastor leu aí para a gente. Uma vida cheia de, no suplemento aqui, né? Uma vida cheia de fé faz com que os próprios tempos áridos e escabrosos de nossa vida possam ser momentos de refrigério e de ascensão. A necessidade do cristão é simplesmente receber a força sobrenatural de Deus em todas as circunstâncias. Então, peça força para Deus. Se Deus te der provações, então você vai fortalecer, como eu falei, a gente não vai colocar a pitada de força, de sabedoria, de fé, ele vai exercitar, eu vou construir isso degrau por degrau. E é preciso compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. É isso aí. É isso mesmo, ninguém está isento. O tópico 3, as vitórias no vale e deserto. A gente já percebeu, né, que o vale é lugar de passagem. O vale e o deserto são momentos de provações para poder nos fortalecer, não para nos deixar para baixo, mas para nos fortalecer. E as vitórias, assim como nós vimos aqui alguns exemplos. O tópico 3 fala que as vitórias no vale e no deserto. As vitórias no vale nos dão a oportunidade de buscar e adorar a Deus. Eu falei que a gente pode sim adorar a Deus, aproximar, estreitar a nossa relação com Deus nos momentos alegres também. Só que a tendência nossa, né, quando a coisa aperta, aí a gente corre para perto do Pai. Quando está com medo no escuro, aí corre para o quarto do Pai. Quando parece que tem alguém passeando lá fora, corre para o quarto do Pai e acorda ele. Ainda bem que a gente ainda faz, pelo menos desse jeito, né, que tem pessoas que nem nesse momento ele aproxima de Deus. Então, nós temos a oportunidade de buscar e adorar a Deus. O pai, quando o filho aproxima dele, eu falo isso por experiência própria. Eu sinto um gosto, um prazer, uma alegria quando o filho vem, tipo, buscando socorro em mim. Eu falo, ainda bem que eu sou uma referência de socorro, de ajuda. Pode esperar em mim. O vale é um lugar, uma oportunidade de eu me conhecer. Então, é um autoconhecimento. O vale é a oportunidade de sermos forjados para batalhas maiores. Então, nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo aperfeiçoados para batalhas maiores. Essa é a oportunidade, isso é o propósito de Deus em nossas vidas através do vale do deserto. Tá? Então, o vale é um lugar de buscar e adorar a Deus. Enquanto olha só, Josafá, rei de Judá, certo dia recebeu um aviso. Uma grande multidão resolveu vir à peleja contra ele. 2 Crônicas 20, 1 e 2. Para ele era impossível a vitória. Temendo, buscou ao Senhor e decretou um jejum nacional. 2 Crônicas 20, 3 até o 13. Então Deus levantou um profeta no meio da congregação, dizendo que não temessem, porque Deus pelejaria por eles. Ao ouvir a voz de Deus, o povo o adorou. Josafá creu no Senhor e colocou cantores que marchavam à frente do exército, adorando a Deus. Enquanto louvavam ao Senhor, Deus entrou em ação, pois os inimigos mataram-se uns aos outros. A vitória e os despojos foram tão grandes que o local onde eles se reuniram para louvar o Senhor se chamou Vale de Beraca, Vale da Bênção. Igreja, aqui nós temos um relato do rei Josafá, nesse tópico 3.1, destacando que ele recebe informação que vinha um exército poderosíssimo, ou seja, ia extinguir com o exército, com a nação. Imagina o rei pensar que iam ser
quem sobrevivesse ia ser escravo, ia ser levado, ia extinguir. Josafá decreta um jejum, Josafá confia em Deus, põe o pessoal para poder ir cantando na frente, enquanto o pessoal está louvando, o exército inimigo se autodestrói. Então, quando parece impossível, humanamente falando, quando for impossível, humanamente falando, é só louvar. Louvar, confiar, descansar, esperar no Senhor. Imagina, igreja, a coisa dificultando mesmo e parece tomando proporções escabrosas e o profeta e o rei falar, não, vai louvar. Pode ir na frente louvando e vamos louvar, e Deus deu a vitória. Mas é difícil, né, louvar quando está... Nossa, imagina. Você, diante da nossa realidade, você louvar não é moleza, né? Não é moleza. Deus levantou o profeta Jaziel, né, descendente de Asaf, e disse para não temer, e também deu as orientações, está lá em 2 Crônicas, que eu falei aqui. O profeta foi levantado por Deus, falou com o rei seguiu as orientações que Deus encaminhou e deu certo. É fácil, igreja, louvar na dificuldade? Eu falo por mim, não é fácil não. Mas que a gente possa encontrar forças no Senhor para isso. O segredo da vitória no vale está em confiar no Senhor. Eu espero que ninguém tenha dúvida que o segredo realmente está em confiar no Senhor. São coisas que a gente fala aqui, né, que nós já estamos cientes, nós sabemos disso, mas pode dar aquela fortalecida, aquele lembrete. Confiar no Senhor, tá? E louvar. Foi um exemplo aqui muito, muito abençoado. Contra as forças do mal que querem destruir a igreja, não usamos armas humanas. Como o mundo, né, como o inimigo, como o diabo tem levantado contra a igreja. Pessoas grandes, pessoas que renomadas, pessoas cultas, pessoas que têm muitos admiradores aí, tentando derrubar a igreja. E tentando desfazer, tentando desmerecer os homens de Deus. Só que não adianta com as mãos humanas, com armas humanas, na nossa força bruta do braço, lutar contra isso. Temos sim, né, que orar, temos que revidar quando for necessário, não podemos ser omissos, claro que temos, mas temos que entender que não são armas humanas que vão destruir isso aí. Não são. O deserto e o vale são um lugar de autoconhecimento, porque assim, igreja, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o meu coração, sim, mas eu não. Eu nem sei o que eu quero. Eu cansei de pedir para Deus antigamente que eu queria isso, aquilo, aquilo outro, depois eu falei assim, cara, eu queria nada. Eu nem sei o que eu quero, então olha só, igual uma criança pedindo as coisas sem pensar, sem propósito. Eu não conheço meu coração. Então, o deserto e o vale é o lugar de eu me conhecer. Deus conhece. E Ele me propõe lá, para quê? Para que eu me conheça. Minha limitação, até onde eu posso ir, porque se eu enxergar que eu sou fraco, então Deus age através de mim, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso que Paulo falou, 2 Coríntios 2, 9 e 10. Muito, muito abençoado, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Nos conhecemos melhor, né, no deserto e no vale, identificamos ainda mais nossas limitações, estreitamos ainda mais nosso relacionamento com Deus e reconhecemos ainda mais nossas fraquezas. Por isso que Deus age quando nós nos vemos como fracos. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Essa passagem é maravilhosa. Se alguém puder ler, por favor, aí. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Fala assim, ó. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco,
então sou forte. Olha só, né? Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Deus usa os fracos para poder confundir os fortes. Quando eu estou fraco é porque sou forte. Humanamente falando, né, o intelecto não vai deixar entender isso. Espera aí, como é que você é fraco e é forte? Que paradoxo é esse? Não, é porque quando eu sou fraco em mim, então a força do Senhor está em mim. O 3,3 fala que é um lugar de forjar servos. Antes de enfrentar Golias e se tornar um herói nacional, Davi era um moço inexperiente na guerra e desconhecido de todos. Davi era um jovem de grande força e coragem, pois havia lutado e matado um leão e um urso. Está lá em 1 Samuel 17, 34 até 36. Confiava integralmente no poder de Deus. Eu imagino, igreja, que, quer dizer, no nosso entendimento, eu penso que o pastor de ovelha tem aquela atividade pacata, sossegada. Eu penso assim. Talvez alguns não pensem dessa forma. Eu imagino o pastor de ovelha sentado, ovelha é um bicho manso, né? Um animal manso, e conduzindo ali, e sem muito desafio. E olha Davi, enquanto o leão corre atrás de um ser humano, Davi correndo atrás de um leão. E foi forjado? Davi estava sendo forjado? Estava sendo forjado. Tá, então, preparando. Então, o deserto é um lugar de forjar servo. Você é um servo? Você é um servo de Deus? Você quer ser um servo de Deus? Se você quer ser um servo de Deus, então você tem que estar disposto a servir. Eu falo para mim, né, por mim. Se eu quero ser um servo de Deus, eu tenho que estar disposto a servir. Então, se eu estou disposto a servir, então eu tenho que estar ciente que eu vou ser forjado. Ou Davi enfrentando o urso, o leão, lá enquanto estava lá cuidando de ovelhas. Será que todo pastor de ovelha passava por isso? Imagine que sim. Talvez passava por dificuldades. Para mim era só na maciota ali, o pastor de ovelhas, mas Davi estava sendo forjado. Tá? Enquanto Davi apacentava, cuidava de ovelhas, suas batalhas diárias estavam lhe forjando para momentos mais difíceis. As nossas vitórias nas provações não são para engrandecer o nosso nome, mas sim para glorificar o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O comentarista fala aqui no suplemento, né, que, igual eu falei, é comum um leão correr atrás de alguém, mas Davi correu atrás do leão. O jovem apresentou-se como voluntário, então o servo tem que ser voluntário. Então isso foi muito marcante para mim. Eu tenho que ser voluntário para fazer as coisas para Deus. Estava lá, né, o gigante lá, afrontando e desafiando e maltratando e desfazendo do exército. Todo mundo com medo, eu estaria com medo também lá no meio do exército, certeza, escondendo, correndo. Davi vai e se oferece como voluntário. O servo tem que estar disposto a ser forjado e tem que ser voluntário. Interessante aí que os irmãos dele eram guerreiros, ele desprezado, cuidando de ovelha do pai, e chegou lá e ele foi o principal para poder reconhecer que ele estava afrontando, não o exército lá, estava afrontando o próprio Deus. É isso aí, estava afrontando o próprio Deus. Para fazer uma grande obra, assim como Davi fez ali, né, uma grande vitória para a honra e glória do Senhor, não precisa ser celebridade. Então tinha reis, certamente tinham grandes homens de guerra lá, forte, resistente, de muita experiência, e não precisou. Precisou de Davi, um anônimo, não precisa ser celebridade para poder fazer uma grande obra para Deus, glorificar o nome do Senhor através de um grande feito. Não precisa. Davi já havia sido forjado, ele vinha sendo forjado durante a vida dele. Em 1 Samuel 17:47 fala assim: porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então, tem guerras que não são para nós lutarmos com nossas próprias forças, assim como eu falei várias vezes. Conclusão fala assim, igreja: os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um deles. Para entender os propósitos de Deus,
Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e no deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Nós podemos pedir para Deus, cada vez mais, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar o que Ele quer, ouvir a vontade dEle, tá? Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, estar sensíveis, que nós possamos estar dispostos, que nós possamos ser voluntários e que o Senhor abençoe cada um que esteve conosco hoje. Obrigado, eu fiquei muito feliz de poder iniciar o trimestre e que Deus abençoe, falando aos corações aí da igreja. Devolvo aqui para o Alexandre, obrigado. Falei que ia ser 10h20, cara, 10h21. Tem que trazer a flanelinha aí, por favor, pastor Vital. Não, obrigado. Paz, amém. Obrigado, Absa, por essa lição. Aprendendo um pouco sobre os vales, sobre os desertos da vida. Então, assim como na conclusão aqui fala, os momentos difíceis da nossa vida não devem ser encarados com pessimismo. Devemos sempre estar encarando todos esses momentos, todas as situações que nós passamos, entendendo que Deus está à frente, Deus está conduzindo nossas vidas. Amém? Eu devolvo aqui ao pastor Valtinho, para poder fazer a conclusão, encerramento. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe o evangelista Abse pela boa vontade, o amor, o esmero com a palavra de Deus. Quanto que é bom nós aprendermos, Cada trimestre vai graduando. Eu estava lendo essa semana esse texto áureo, a verdade aplicada, aliás, nos diz aí, na caminhada cristã, sempre nós falamos aqui da maratona cristã, E depois, há vales e desertos. A vida cristã, ela é íngreme, Ela tem curvas sinuosas e dificuldade na maratona cristã. Contribui no processo de aperfeiçoamento na vida do cristão. Nós já discorremos aqui uns 2 anos atrás sobre aperfeiçoamento cristão. Como é que nós vamos ter aperfeiçoamento cristão? Palavra. Bíblia, 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 Bíblia. Incansavelmente, indubitavelmente, sem nenhuma sombra de dúvida. A palavra é o alimento para nós cristãos. Primeiro trimestre nós discorremos aqui, deixamos uma frase para ficar aí, colada na nossa mente, lá dentro, O código moral da família cristã é a palavra. Foi o que Esther Mardoqueu usou, primeiro trimestre desse ano, segundo trimestre que passou. Estamos no céu, aliás, estamos na terra, mas temos um vínculo com o céu. Nós temos um vínculo com o céu, todos nós, Essa essência de Deus em nós implica nós, a buscarmos a palavra e a salvação. E esse trimestre nós podemos já, está dentro da revista isso aí que nós já lemos lá na frente, não basta conhecer a casa de Deus, é necessário, é preciso conhecer o Deus da casa. Foi o que aconteceu com Davi. Davi conhecia o Deus que ele servia. Josafá, a mesma forma. Jacó, a mesma forma. Isaac, a mesma forma. Ezequiel, a mesma forma.
Agar, a mesma forma. Todos esses aí, né, foram forjados no deserto. Deserto é lugar onde é que você tem luta, guerra. Então, você pode trazer aí para um sentido figurado, nesse deserto, dificuldade familiar, nós enfrentamos, desde o nascituro, você já enfrenta. Dificuldade secular, no meio do trabalho. Ontem eu estava comentando com um colega, eu já tenho 27 anos na loja, quantas dificuldades, altas e baixas, quanta coisa eu já passei. Tem hora que você fica com vontade de dar uma bicuda, né? Largar tudo, abandonar. Mas aí quando você conhece a palavra de Deus, você é mudado. Caso de apóstolo Paulo, né? Ficou cego ali, Deus interveio na vida dele, viu que ele não era nada. Jogou pastor presidente, frisou aqui ontem, aqui no trabalho das irmãs. Quero até parabenizar as irmãs, o trabalho maravilhoso. Sei que o pastor Joel está nos assistindo. Deus continue abençoando o pastor Joel, mas a pastora Joelma. É um trabalho maravilhoso aqui. O pastor frisou aqui ontem. O apóstolo Paulo ficou cego, para mostrar que ele não era nada, ficou vagando. Entrou um deserto de escuridão na vida dele. Deus mostrou, porque ele perseguia, matava. Se o apóstolo Paulo viesse hoje, na igreja de hoje, o que aconteceria, pastor Ney? Eles faziam um cerol dele. Porque hoje tem tanto ponto de vista, tanta crítica, tanta situação que, né, pega as pessoas e crucificam elas ali. E o apóstolo Paulo foi transformado, ele teve esse deserto e foi transformado, foi forjado a isso. Paulo, por que me persegues? Por que, Paulo? Jogou uma cegueira no cidadão, o cidadão já ficou à mercê, à deriva. Existe isso na nossa vida. Tem hora que ficamos na escuridão espiritual, né, no psique aqui, né, aquela batalha de dúvida, de pânico, de medo. Vou conseguir ou não vou? Na nossa vida, na questão do existencialismo filosófico, nós estamos destinados a escolhas. Provérbios 3 fala isso para nós. Provérbios 3 nos fala isso aí. A escolhas, nós somos aí a escolha. Existe duas escolhas, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito é a palavra de Deus. O largo todo mundo é o caminho da perdição, do desperdício. E outro da vida plena, com Deus. E foi o que esses heróis aqui, né, quantos outros heróis estão inseridos na estrutura da Bíblia Sagrada para nós, que foram forjados no deserto. Então, esse deserto de dificuldade, de empecilho, muitas das vezes faz até você recuar. E tem gente que vai recuar, recua demais. Porque tem tanta coisa para impedir, se você deixar, o que o inimigo quer é que você fica isolado, o que nós discorremos aqui na terça-feira passada. E o pastor Wagner, Deus usou ele em Provérbios 18, o versículo 1 ali. Um isolamento. A pessoa leva isso, e o inimigo ofusca, o que ele faz é isso. Medo, dúvida, incerteza. A pessoa fica ali tetubiando-se. E a palavra de Deus diz para nós, nós não temos espírito de covardia, de medo, nós temos que avançar, ter ousadia, mesmo em tantos vales e desertos da nossa vida. Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Nosso pastor, presidente, até hoje está aprendendo. Aprende com a família. Os filhos já estão aí, já 50, já tem filho que 50, no meu caso, já tem uns que já estão pertinho aí, que eles vão 50, eu falei, vai mudar a história. Não pode chegar a 50 e ficar permanecendo no mesmo, é a mudança. Para nós, todos nós. Então, quantas experiências até hoje ele está aprendendo. E nós precisamos, nesse vale deserto da nossa vida, quantas coisas você já passou? Quantas dificuldades você já venceu? Por isso que é bom, irmãos, nós lembrar da gratidão para com Deus. É bom demais. Quantas coisas que eu já venci, Deus me ajudou, não porque eu sou forte, mas é Deus que dá essa sustentação para nós. E Ele faz nós sair do vale e do deserto aí. Os desafios do vale e deserto, um lugar de providência, um lugar de provisão, um lugar de passagem, já foi falado, o irmão Absen discorreu aqui muito bem. Então, se é passagem, confirma Hebreus 11, que está lá registrado para nós. Nós somos peregrinos, forasteiros e estrangeiros nessa terra. Então, estamos de passagem. Quantas pessoas já se foram? Você já viu? Nós já vimos.
nós vai ser diferente? Esperamos o arrebatamento, que ninguém aqui quer morrer, eu tenho certeza disso. Ninguém tem coragem de falar, eu quero, não vai falar isso. Mas é a realidade que está acontecendo. E um vale diferente, um deserto diferente de março do ano passado para esse ano. Essa insegurança, né, essa instabilidade devido a essa pandemia. Aí o povo de Deus precisa buscar socorro. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro é aqui a palavra. Tem nenhum livro, irmãos, que possa dar tanta ênfase, tanta clareza da relação do existencialismo nosso humano aqui na Terra, quanto a Bíblia Sagrada. Então, por isso, nós devemos pegar o melhor caminho lá de Provérbios 3, fala, né, nós temos uma escolha de um caminho certo, é o caminho da palavra de Deus. A igreja precisa ser conduzida dessa forma. Não são meios litúrgicos, não são, né, o shopping que existe de fabricação que vem acontecendo dessa pós-modernidade para cá, no seio da igreja, que vai melhorar a igreja, não. O que vai melhorar a igreja sempre é a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Em meio à fraqueza, em meio à dificuldade, em meio à dúvida, em meio à incerteza. E o cristão não precisa ficar fazendo futurologia, não, ficar, tal, não, precisamos programar trabalho, né, o crescimento de conhecimento da palavra de Deus. A igreja trabalha da forma de Deus, sempre muito mais graduada do que o mundo lá fora, porque trabalha da perspectiva bíblica, não trabalha da perspectiva humana. A perspectiva humana, ela falha, ela fracassa. Aquela frase que nós falamos aqui, constante, os irmãos já decoraram já. Porque até às vezes o pastor fala tanto, mas é bom, você decora, uma hora ou outra você lembra dela. Deus vê o futuro com mais clareza que nós estamos vendo aqui esse presente, esse domingo aqui. Então o cristão não pode, nós não precisamos ficar com futurologia, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Entre vales e deserto, o nosso futuro está nas mãos de Deus, assim como esses grandes heróis passaram, né? Tudo é forjado para a experiência, para o aperfeiçoamento cristão, para nós termos um processo de salvação e mantermos o comportamento. Nós estamos discorrendo aqui. Nós falamos aqui terça-feira sobre as relações interpessoais, né, entre pessoas, entre o convívio do seio religioso, a família, ao trabalho, né, em todos os seios. Esse comportamento, ele é importante para o cristão. O cristão tem que ganhar, nós temos que ganhar do povo lá fora. Porque nós temos a maior instrução, nós temos o código moral, o maior código moral da terra é a Escritura, a Constituição celestial, a Escritura sagrada, a Bíblia sagrada. Acabou. Contra isso aqui não há o quê? Que está lá em Gálatas 5:23, não há lei. O que é a lei? Senão a extensão do caráter de Deus. Qual o caráter de Deus que nós vamos buscar? Tudo. Essa plenitude, que ter vida plena, escolher um caminho certo entre vales e deserto. Amém? Deus abençoe. Vamos lá, ápice, né? Antiga, muito mais. Porque por isso que o cristão tem que ter esse combustível, igual nós bebemos água. Não leu a palavra, não aprendeu da palavra, o combustível está na reserva. Fica na reserva, pode ficar pelo caminho, pode acabar. E o combustível, quando está na reserva, você está num veículo, quem viaja já sabe, está dando um sinal, está entrando lá, você tem lá um instrumento, né, do painel ali no veículo, seja o que for, na embarcação, na aviação, em todos os meios, tem ali um painel, um instrumento. Ele é a leitura que você faz. Qual a leitura que nós temos que ter nossa vida espiritual? Palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu vou atingindo o aperfeiçoamento cristão. Por isso que a igreja não vai parar. E nós não podemos. Essa unidade aqui, a gente que está aqui com os irmãos aqui, a gente sente quando os irmãos não estão presentes. Às vezes no ensino, às vezes na EBD, ou no culto, domingo. Ontem a pastora Joelma frisou uma coisa muito importante, eu marquei muito isso aqui, ela falou, o crescimento da igreja está no comportamento, né, de corporativismo, e nós falamos isso aí na terça-feira, está unidas, né, curadas para curar. Como uma pessoa não é curada, vai curar a outra. Se eu não estou curado, eu vou curar a outra. Aí entra o processo que a igreja precisa ser curada, unida.
acreditar. Aí a igreja caminha, a igreja avança, rompe obstáculo, fica sadio dentro da igreja. Porque tem muitos empecilhos, viu, irmão? Tem muitos empecilhos, e nós precisamos, né, sair desse vale aí e vencer, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um domingo bonito, de novo, né? Domingo passado nós avisamos, nós não estivemos aqui, estávamos lá no Pastor Fabrício, Vila Jardim Oliveira, né? Regional 9. E nós estivemos e foi muito bom estar lá. E logo mais à noite nós temos um culto maravilhoso, abençoado, vai ser bênção pura. Comunique pelo menos a 2 pessoas no seu celular. Vamos na igreja hoje, né? E vamos estar aqui louvando. Peço, irmãos, coloquem sobre os seus pés. Deus abençoe aqui o Alexandre, o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Aldemiro, juntamente com o evangelista Absen e todos os irmãos presentes. Que Deus abençoe nossas vidas. Que tenhamos um almoço aí abençoado, né? Até o tutano. Vamos orar? A orar, irmãos, muito bem lembrado. Me falou e a gente vai falando e esquece. Sempre eu falo, me ajuda, irmão, porque é muito corrido, pastor Walter. Ontem, por exemplo, foi o dia todo e chegamos aqui, ficamos à noite, que nós fomos sair daqui, já era quase meia-noite, né? Quase. Orar pelo Eric, esposo da filha do pastor José Iraci, mas a irmã Vera. Tatiana. Hã? Covid. Então, vamos orar. Lembrar do pastor Manuel. Sim, pastor Iraci. Sim, Alexandre. Né, eu tenho um colega meu, um chaveiro antigo. Eles até me colocaram num grupo lá da Vila Nova, porque a gente está lá desde criança, mas o grupo deles não tem nada bagunçado, mas é gente demais. Eu falei, eu não dou conta desse grupo. E a gente ajudou. E um camarada muito conhecido, muito gente boa, está em estado grave, aí a gente até cooperou, né? Tanta gente nós estamos aí ajudando. Raimundo, câncer, vamos orar. O pastor presidente falou? E o Tim já está melhor, ontem ele comunicou comigo no Zap, graças a Deus está melhorando, mas carece das nossas orações ainda. Muda. Oração é a nossa força aérea aqui nessa guerra que nós estamos. Vamos orar então. Deus, muito obrigado por essa manhã, pela vida do evangelista Absen, sua família, a disposição dele, a força dele, por trazer uma lição tão maravilhosa aqui, ó Deus amado, contribuído com a tua obra, ó Deus amado. Sabemos que o Espírito Santo usou, ó Deus amado, estando ali, ó Deus amado, orientando e dando direção, e nós absorvendo aqui essa palavra, esse ensino tão grande, em tantos vales e desertos dessa vida, em tantas dificuldades, em tantas intempéries por essa vida. Jesus, o Senhor é que nos tira do vale, do deserto, das dificuldades, em todo sentido. E esses também que estão nesse deserto, nesse vale, dessa doença, ó Deus amado, pedimos a tua intervenção divina, a tua mão poderosa, ó Deus amado, os teus anjos poderosos do céu, a favor desses que estão acometidos, seja quais forem essas doenças, principalmente por essa pandemia. Restaura vidas, ó Deus amado. Clamamos aqui na tua casa, apesar de nossa fraqueza, ó Deus amado, mas clamamos a ti com muita humildade, declinamos na tua presença, Senhor. Leva ali a restauração, tudo, Pai, segundo a tua vontade. Nós oramos assim primeiramente, sabendo que o Senhor é soberano. Esta igreja prospera, caminha em unidade, força, vigor, ó Deus amado. Que essa igreja seja renovada, ó Deus amado, restaurada, um avivamento puro, genuíno lá do céu, de acordo com o que tu queres, ó Deus amado. Cada vida continue sendo abençoada, mais ainda que já foi. Oramos assim, ó Deus amado, logo mais no culto à noite, ó Deus amado, continue falando conosco como pela essa manhã já tem falado. Muito obrigado, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Uma salva de palma para Jesus, ele merece toda a honra e toda a glória. Amém.